Converso agora com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que participou, inclusive, nesta quinta-feira de uma reunião lá no Rio de Janeiro sobre a mega operação, também sobre a segurança pública do Estado. Governador, obrigada por conversar aqui com a gente. Começo perguntando dessa reunião que aconteceu, dessa cúpula que aconteceu nos últimos dias, como é que está esse encontro com os outros governadores e também o que na prática a gente pode esperar, governador. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estivemos, Paula, na última quinta-feira no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro, eu, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Jorginho, governador de Santa Catarina, Celina, vice-governadora do Distrito Federal, e também o governador do Mato Grosso do Sul. Fomos lá para, primeiro, solidarizar com o Cláudio Castro pela perda de 4 agentes da segurança pública e também para dar os parabéns a ele pela operação cirúrgica, que exigiu meses de planejamento e, como nós vimos, foi muito bem conduzida. Eu quero aqui ressaltar que, apesar das perdas de vidas, ninguém comemora vidas perdidas, todos tiveram a oportunidade de se entregar como muitos fizeram. E também deixamos muito claro ao governador Cláudio Castro, nós, governadores de centro-direita, estamos disponíveis para estarmos colaborando com aquilo que a lei possibilita, envio de algum reforço, de algum equipamento, caso o Rio de Janeiro necessite. E nós, do consórcio Sul-Sudeste, o COSUD, já temos um grupo específico de segurança pública trabalhando já há alguns anos, compartilhando boas práticas, compartilhando informações, e chamamos também os estados do Centro-Oeste para poder aderir a esse grupo que já funciona. Temos feito, vale lembrar, nos últimos anos, muitas operações em conjunto, Minas Gerais com São Paulo, Minas Gerais com Goiás, já há esse compartilhamento. E nós queremos agregar mais ainda depois nessa reunião no Rio de Janeiro, onde fica claro que um dos maiores problemas do Brasil, se não o maior, é exatamente a questão da segurança pública. Governador, eu estava chamando de cúpula, é consórcio da paz, já estou praticamente com o COP30 na cabeça, cúpula. É o consórcio da paz, é claro. Agora, uma das questões, inclusive foi comentário e crítica do nosso diretor e jornalista daqui, do Grupo Bandeirante de Comunicação, Rodolfo Schneider, que ele até lembrou que a gente está nesse momento com o Príncipe William, várias autoridades, GLO atuando em Belém, força organizada por conta da COP30, mas a gente não tem a chamada garantia da lei e da ordem quando precisa no dia a dia, como, por exemplo, uma mega operação que aconteceu. Esse consórcio, ele funciona independentemente, né? É uma força-tarefa, digamos assim, de vocês contra o crime organizado, independentemente do governo federal. Mas como vocês pretendem cobrar e até mesmo pressionar o governo federal? Sei que vocês têm suas críticas pela não ajuda, pelas falas do governo e principalmente do presidente depois dessa operação, mas nesse momento que a gente está vendo, a gente sabe que é muito importante para o Brasil, sim, se mostrar para o mundo nesse encontro da COP, Príncipe William no Rio de Janeiro, enfim, mas como que para esses eventos a gente tem uma força, né, nessa segurança para essas pessoas e para essas autoridades e para o dia a dia não temos para a sociedade? Como é que vocês pretendem cobrar isso do governo federal, governador? Paula, ficou muito visível como as visões divergem. Houve diversas pesquisas nesses últimos 3 dias e, através dessas pesquisas, Paula, ficou claríssimo, as pessoas que mais apoiaram essa operação no Rio de Janeiro são exatamente aquelas que estavam sofrendo com o Comando Vermelho lá. São aquelas que eram extorquidas, expulsas de casa,
que tinham de pagar mais pelo gás, pela internet, pela energia, pela água, essas 80% apoiaram a operação. Agora, Paula, no Brasil, infelizmente, nós temos autoridades alienadas, que ficam só dentro de gabinete, o que eu não procuro fazer aqui. Toda semana eu estou no interior do estado, conversando com as pessoas, porque no Brasil parece que o poder público ficou muito distante do cidadão. E as pesquisas demonstram isso, as pessoas querem mais segurança, querem os criminosos atrás das grades, querem ter mais paz. E temos um governo federal que me parece que não está nem aí para essas questões. Negou ajuda a uma operação para combater o crime organizado. Eu acho que, além de ajudar, Paula, o governo federal deveria decretar que essas organizações criminosas são organizações terroristas, porque são mesmo. Quem faz barricada, quem ocupa território, quem joga bomba nas forças de segurança, quem tem ideologia do crime, tem escola do crime, lança música, lança moda, essas organizações têm a sua cultura. E se nós não tivermos um governo federal atuante, elas só vão crescer. E o governo federal, Paula, é quem pode mobilizar o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a Polícia Federal, a Receita Federal, para estar combatendo. Nós, governadores, temos enxugado gelo, mas já falamos um para os outros aqui. Aquele que precisar pode contar com os demais governadores. E o governo federal totalmente alheio, acobertando os criminosos. E uma coisa importantíssima, sem a ajuda do governo federal, nós não teremos a solução definitiva desse problema. Vamos continuar fazendo o possível, mas é necessária uma mudança federal, caso contrário, as fronteiras continuam abertas para a chegada de armas de grosso calibre, como nós vimos, continuam abertas para as drogas, para essas pessoas entrarem e saírem do Brasil. Então, é necessário essa intervenção do governo federal, mas acho muito difícil qualquer ação por parte deles nesse momento. Eu até suponho que há algum interesse de alguém lá com os criminosos devido a essa cumplicidade que gera tanta suspeita assim. O senhor falou de alguns pontos, né, que o senhor acredita que poderiam ajudar no combate ao crime organizado. O senhor chegou a falar de enxugar gelo, que é uma expressão muito comum que eu escuto aqui entre delegados e investigadores, quando eles falam que eles prendem, a justiça solta, ou seja, você precisa mexer na legislação. O senhor falou também a respeito da fiscalização das fronteiras, que é uma questão do governo federal, que obviamente está falhando, né? Estão entrando armamentos, estão entrando drogas aqui no Brasil ilegalmente. E o senhor chegou a falar também da questão das organizações criminosas passarem a ser tratadas aqui no Brasil, também uma questão de legislação, como organizações terroristas. Ontem o próprio deputado Arthur Lira fez uma postagem dizendo que ele é favorável a essa modificação. Esses são alguns pontos que eu peguei aqui da sua fala, governador. Mas o que o senhor acha que é importante nesse momento de uma união, ou de que forma teria que ser feito o combate de verdade ao crime organizado aqui no Brasil? Bom, como eu disse, o ideal é essa adesão do governo federal. Isso iria garantir também que esses criminosos, Cláudia, ficassem detidos por 30 anos, sem nenhuma regalia, sem direito à saidinha, sem direito a qualquer tipo de benefício que muitos têm hoje, penas reduzidas, etc. O que nós temos feito aqui em Minas Gerais, que graças a Deus ainda é um estado onde o crime organizado não tem territórios, eu falo aqui com orgulho que a nossa polícia militar consegue transitar em todas as vias públicas de Minas Gerais. Não existe aqui uma rua onde a nossa polícia não passe. E nós temos feito aqui constantemente operações, lógico que com um porte muito menor do que a do Rio de Janeiro.
A do Rio de Janeiro eu comparo como se fosse um tumor gigante. Aqui em Minas Gerais, assim que nós detectamos um pequeno tumor, nós vamos lá e resolvemos. Mas isso tem limite. Nós estamos vendo essas facções se fortalecerem em todo o Brasil, em muitos estados do Nordeste, e à medida que elas se fortalecem, fica com muito mais facilidade para colocar uma outra unidade em qualquer outro estado do Brasil e causar para nós, governadores, uma dificuldade muito grande. Mas nós, governadores de direita, já deixamos claro, nós estaremos juntos no combate a essas organizações criminosas operacionalmente dentro dos nossos estados e também vamos estar lutando em Brasília por aperfeiçoamento nas leis que precisam ficar mais rígidas e exigentes com relação aos criminosos. Hoje é muito fácil alguém cometer um crime, ir na audiência de custódia e ser liberado. É o que tem acontecido de maneira quase contínua. Nós estaremos convocando as nossas bancadas, orientando para que votem, para que as leis mudem e os criminosos passem a ter um custo muito maior. Hoje mesmo começou, né, mais cedo a CPI do crime organizado, que é uma ideia que já tem há bastante tempo, ganhou força aí depois da operação da semana passada, mas mesmo com vários parlamentares de oposição, acabou que o governo ganhou a presidência, né? Um parlamentar do PT acabou ganhando do Mourão, que ficou com a vice-presidência. O senhor já acha que só essa... Não sei o que aconteceu, se foi a falta de articulação, de organização ali, para isso acontecer. O Alessandro Vieira, o senador, segue sendo o relator, já que a ideia toda começou com ele, conversamos com ele, inclusive, aqui na semana passada. O senhor vê nessa CPI algo que pode realmente ajudar e dar força para essa ideia de vocês, da oposição, mesmo agora o governo tendo conseguido ganhar a presidência da comissão? Ô, Paula, eu espero que essa presidência não direcione os trabalhos contra a vontade popular e contra a vontade da maioria dos parlamentares. É lógico que a presidência tem um significado muito grande, tem força para pautar alguns pontos, rejeitar outros, mas quando a vontade é muito clara, quando a vontade é muito grande, e isso está muito expresso, demonstrado nas pesquisas, e nós temos acompanhado no parlamento também existe, eu vejo que fica muito difícil de você conseguir direcionar para um outro rumo. Eu sou confiante. E se não fizerem agora por bem, Paula, vão fazer daqui a pouco forçados. Não há como não mudar as leis de segurança pública no Brasil. Nós nos transformamos aqui no paraíso dos criminosos e no inferno das pessoas de bem. Quem é de bem aqui no Brasil paga o pato, paga caro, e quem é criminoso está aí se esbaldando. É uma situação insustentável, a sociedade está indignada, e como eu falei, esse governo, não sei por qual motivo, ele se nega a atacar os criminosos, a tomar medidas que são tão corriqueiras mundo afora, de estar indo atrás dessas organizações e eliminando-as definitivamente. E quem vai agradecer são os mais de 30 milhões de brasileiros que hoje vivem em área controlada pelo crime organizado. Pessoas que não têm paz para viver, pessoas que, como eu disse, muitas vezes são expulsas das suas casas com um prazo para sair, pessoas que, se tiver uma filha e a filha, por algum motivo, interessa a um criminoso, que passa a fazer uso dessa pessoa como alguém que vai estar ali para satisfazer seus desejos. Então, é uma situação que causa muita indignidade, que não dá mais para tolerar. E ficou muito claro, depois dessa operação no Rio de Janeiro, como as pessoas anseiam por mudança. Não é a presidência de uma comissão, não é nada disso que vai barrar esses avanços. Eu tenho plena
convicção que nós vamos avançar nesse combate. É o que a sociedade brasileira deseja. Governador, vai virar uma bandeira, ou já virou uma bandeira, inclusive, da oposição à questão da segurança pública? O senhor mesmo já falou, inclusive, das pesquisas de opinião que estão acontecendo desde a semana passada. A maior parte da população a favor das operações, ainda mais quando se fala dentro, as pessoas que vivem dentro dessas comunidades, querendo mais operações como essas, enfim. Mas ao lado de vocês, digamos assim, a opinião pública dessas pesquisas, do que do governo federal. Já vira, a partir de agora, uma bandeira para vocês, política, uma organização para a oposição, para a direita política, a questão da segurança pública? E emendo, já que a gente está falando de futuro, perguntando se o senhor pode ser um possível candidato à presidência no ano que vem. Paula, a bandeira da segurança pública sempre teve na pauta da direita. E fica aqui até uma sugestão, né, para quem se interessa pelo assunto. Considere as taxas de homicídio levante nos estados que são governados pela direita, pela centro-direita, e compare com as taxas de homicídios, de violência nos estados governados principalmente pelo PT e pela esquerda. Você vai ter uma diferença gritante. Minas Gerais tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do Brasil. E aqui a minha orientação, Paula, propriedade privada tem de ser respeitada e bandido que revidou a polícia, nós não vamos mandar flor para ele, não. Nós vamos mandar bala 2 ou 3 vezes mais que ele mandou para a polícia. Aqui o tratamento tem sido esse. E em 2021 ficou muito claro numa ocorrência que nós tivemos aqui na cidade de Varginha. 28 criminosos alugaram uma fazenda na zona rural, estavam lá com um arsenal de guerra, prontos para fazer aquelas operações do novo cangaço, que é chegar numa cidade menor, incendiar veículos em frente ao quartel, impedir a ação policial, depois explodir agências bancárias, caixas eletrônicos. A nossa polícia detectou esse movimento, houve um confronto dentro dessa fazenda e o resultado final foram 28 baixas por parte dos criminosos. E, graças a Deus, nenhuma por parte dos agentes da lei. E a resposta nossa aqui tem sido essa. Se é criminoso, vai ser tratado dessa maneira. Não se elimina o crime com conscientização, com essas medidas românticas que o presidente acredita. Crime no mundo todo foi eliminado combatendo o crime. E um ponto muito importante aqui, Paula, todo ano nós temos mais de 40 mil pessoas que perdem a vida no Brasil. A grande maioria inocentes. Nós que somos governantes, que podemos fazer alguma coisa, vamos ficar de braços cruzados ou achando que é uma conscientização, é o diálogo que vai resolver? Todo dia tem gente morrendo, mais de 100, e nós vamos ficar aguardando uma melhoria. Esse governo, vale lembrar, está governando o Brasil desde 2003 praticamente, e nada de efetivo com relação à segurança pública foi feito. Nesse período de mais de 20 anos, as organizações criminosas só cresceram e continuam se fortalecendo. É necessário dar um basta. Governador, o senhor só não me respondeu se é ou não candidato à presidência no ano que vem. Sou pré-candidato já, Paula. No dia 16 de agosto, tivemos o lançamento da minha pré-candidatura em São Paulo e nós temos de proposta para o Brasil aquilo que nós já mostramos que foi possível consertar aqui em Minas Gerais, que foi um estado arruinado durante o governo PT. Mostramos que uma gestão séria, austera, sem corrupção, com transparência, traz grandes transformações para melhor.
Obrigada, viu, governador, por ter conversado com a gente. Bom trabalho, até a próxima. Até a próxima. Boa tarde, Paula. Tudo de bom.